Fato desolador: a depressão é a maior causa de incapacidade no planeta. Também dá a quarta maior contribuição para o fardo das doenças no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde estimou que até 2020 a depressão se tornará a segunda maior causa de sofrimento, perdendo apenas para as doenças cardíacas. Em muitos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a depressão já está entre as maiores causas de mortalidade. 19. Mas o que é mais inquietante é o elefante sentado nos consultórios médicos de muitas pessoas com depressão: os vidrinhos dos chamados antidepressivos. Medicamentos como Prozac, Paxil, Zolo e incontáveis outros são, de longe, o tratamento mais comum contra a depressão nos Estados Unidos, apesar de em muitos casos não terem se mostrado mais eficazes que um placebo, e de em alguns casos serem excessivamente perigosos e até conduzir a suicídios. Novas pesquisas estão começando a mostrar até que ponto esses medicamentos podem ser assassinos. Anote: quando pesquisadores em Boston analisaram mais de 136 mil mulheres entre as idades de 50 e 79 anos, descobriram uma relação indiscutível entre aquelas que estavam tomando antidepressivos e o risco de derrames e de morte em geral. Mulheres tomando antidepressivos tinham uma probabilidade 45% maior de sofrer derrames e um risco 32% de morrer, somadas todas as causas. 20 Essas descobertas, publicadas na revista Archives of Medicine, foram divulgadas na Women's Health Initiative, uma importante investigação de saúde pública voltada para as mulheres americanas. E não fazia diferença se estavam sendo usadas novas formas de antidepressivos, conhecidas como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, SRIs, ou outras formas de antidepressivos conhecidos como antidepressivos cíclicos, como o Elavil. Os SRIs costumam ser usados como antidepressivos, mas podem ser receitados no tratamento de transtornos de ansiedade e de alguns transtornos de personalidade. Eles funcionam impedindo que o cérebro reabsorva o neurotransmissor serotonina. Ao alterar o equilíbrio da serotonina no cérebro, os neurônios enviam e recebem melhor as mensagens, o que, por sua vez, melhora o humor. Estudos perturbadores levaram a um ponto de inflexão, e alguns gigantes da indústria farmacêutica recuaram do desenvolvimento de drogas antidepressivas, embora ainda ganhem muito dinheiro nesse setor, algo em torno de 15 bilhões de dólares por ano. Como foi noticiado recentemente no Journal of the American Medical Association, a dimensão dos benefícios dos remédios antidepressivos, se comparados ao placebo, aumenta com a gravidade dos sintomas de depressão, e pode ser mínima ou inexistente, na média, em pacientes com sintomas leves ou moderados. 21 Isso não quer dizer que certos medicamentos não ajudem em alguns casos graves, mas as consequências são pesadas. Vamos rever rapidamente algumas outras descobertas instigantes que inspirarão quem quer que esteja pensando em tomar um antidepressivo a tentar outro caminho para a felicidade. Já apresentei meus argumentos em favor do colesterol como nutriente para a saúde do cérebro. Ocorre que inúmeros estudos demonstraram que a depressão é muito mais frequente em pessoas com colesterol baixo. 22 E quem começa a tomar remédios redutores de colesterol, isto é, estatinas, pode ficar muito mais deprimido. 23 Em meu trabalho, testemunhei isso pessoalmente. Não está claro se a depressão é um resultado direto da droga propriamente dita, ou se é simplesmente uma consequência da redução do nível de colesterol. Tendo a acreditar nesta última explicação. Estudos que remontam a mais de uma década mostram uma correlação entre a depressão e um colesterol total baixo, sem mencionar comportamentos impulsivos, inclusive suicídios e violência. O Dr. James M. Greenblatt, psiquiatra duplamente diplomado, que trata tanto de crianças como de adultos, e autor do livro The Breakthrough Depression Solution, a solução revolucionária para depressão, escreveu em 2011 um belo artigo na revista Psychology Today, em que resume as evidências. 24 Em 1993, concluiu-se que homens idosos com colesterol baixo tinham um risco de depressão 300 vezes maior que seus pares com colesterol mais alto. 25 Um estudo sueco de 1997 identificou um padrão semelhante.
entre 300 mulheres sem outros problemas de saúde, entre 31 e 65 anos de idade. Aquelas cujo nível de colesterol estava no 10º percentil inferior sofreram de sintomas depressivos significativamente mais que aquelas no estudo com níveis de colesterol mais elevados. 26 Em 2000, cientistas holandeses divulgaram que homens com níveis de colesterol total O trem parou mesmo? Parou sim. total Parou sim. baixo a longo prazo sonham de mais sintomas depressivos que aqueles com níveis de colesterol mais elevados. 27 Segundo um estudo de 2008, publicado no Journal of Clinical Psychiatry, baixo colesterol sérico pode estar associado a um histórico de tentativas de suicídio. 28 Os pesquisadores observaram um grupo de 417 pacientes que haviam tentado suicídio, 138 homens e 279 mulheres, e os compararam com 155 pacientes psiquiátricos que não haviam tentado, além de 358 pacientes saudáveis de controle. O estudo definiu baixo colesterol sérico como menos de 160. Os resultados foram bastante impressionantes. Mostrou-se que os indivíduos na categoria de colesterol baixo tinham 200% mais probabilidade de ter tentado suicídio. E em 2009 o Journal of Psychiatric Research publicou um estudo que acompanhou quase 4.500 veteranos das Forças Armadas Americanas durante 15 anos. 29 Em homens depressivos com níveis baixos de colesterol total, o risco de morrer prematuramente de causas não naturais, como suicídio e acidentes, era 7 vezes maior em relação aos demais participantes do estudo. Como foi comentado acima, há muito tempo se registra um maior índice de tentativas de suicídio entre pessoas com colesterol total baixo. Eu poderia ir adiante mostrando estudos do mundo inteiro que chegam à mesma conclusão, tanto em relação aos homens quanto às mulheres. Se você tem colesterol baixo, seu risco de desenvolver depressão é muito maior. E quanto mais ele baixar, maior a chance de ter ideias suicidas. Não afirmo isso de maneira leviana. Hoje em dia temos provas documentais, de muitas instituições reconhecidas, a respeito da seriedade dessa relação de causa e efeito. Essa relação também é bem documentada no terreno do distúrbio bipolar. 30 Aqueles que o possuem têm uma probabilidade muito maior de tentar o suicídio quando têm colesterol baixo. O glúten que deprime. Há muito tempo os cientistas observam uma interseção entre a doença celíaca e a depressão, assim como uma interseção entre a doença celíaca, o TAI e outros transtornos comportamentais. Relatos de depressão entre pacientes de doença celíaca começaram a aparecer nos anos 1980. Em 1982, pesquisadores suecos relataram que a psicopatologia depressiva é uma característica da doença celíaca adulta. 31 Um estudo de 1998 mostrou que cerca de 1/3 dos que sofrem de doença celíaca também têm depressão. 33 Em um estudo particularmente grande publicado em 2007, pesquisadores suecos avaliaram, uma vez mais, 14.000 pacientes de doença celíaca e compararam-nos a mais de 66.000 pessoas saudáveis como grupo de controle. 34 Eles queriam descobrir qual o risco de ficar depressivo quando se tem doença celíaca, assim como o risco de ter doença celíaca quando se tem depressão. Observou-se que os pacientes com doença celíaca tinham um risco de depressão 80% mais elevado, e que o risco de se ter um diagnóstico de doença celíaca em indivíduos com depressão aumentava 230%. Em 2011, outro estudo sueco mostrou que o risco de suicídio entre pessoas com doença celíaca aumentava 55%. 35 E outro estudo, feito por uma equipe de pesquisadores italianos, concluiu que a doença celíaca aumenta o risco de uma depressão grave em incríveis 270%. 36 Hoje em dia, encontra-se depressão em nada menos que 52% dos indivíduos sensíveis ao glúten. 37 Adolescentes com sensibilidade ao glúten também se veem diante de taxas mais altas de depressão, aqueles com doença
Celíacas são particularmente vulneráveis, com um risco de depressão de 31%. Apenas 7% dos adolescentes saudáveis correm risco semelhante. 38 Uma pergunta se impõe. Como a depressão pode ter a ver com o intestino maltratado? Quando o revestimento intestinal é ferido pela doença celíaca, ele se torna ineficaz na absorção de nutrientes essenciais, muitos dos quais mantêm o cérebro saudável, como o zinco, o triptofano e as vitaminas do complexo B. Além disso, esses nutrientes são ingredientes necessários para a produção de substâncias químicas neurológicas, como a serotonina. A grande maioria dos hormônios e das substâncias químicas que causam bem-estar também é produzida na região dos intestinos, por aquilo que os cientistas passaram a chamar de segundo cérebro. 39 As células nervosas no seu intestino não apenas regulam músculos, células imunes e hormônios, mas também fabricam cerca de 80% a 90% da serotonina do corpo. Na verdade, seu cérebro intestinal fabrica mais serotonina que o cérebro que fica dentro do seu crânio. Algumas das deficiências nutricionais mais cruciais que foram relacionadas à depressão incluem a vitamina D e o zinco. Você já conhece a importância da vitamina D em vários processos psicológicos, inclusive a regulagem do humor. O zinco, da mesma forma, é um coringa da mecânica do corpo. Além de ajudar o sistema imunológico e manter a memória aguçada, o zinco é exigido na produção e no uso desses neurotransmissores bons para o humor. Isso ajuda a explicar por que se tem constatado que os suplementos de zinco melhoram os efeitos dos antidepressivos em pessoas com depressão grave. A propósito, um estudo de 2009 mostrou que em pessoas nas quais os antidepressivos não faziam efeito, o início do uso de suplementos com zinco levou a uma melhora importante. 40 O Dr. James M. Greenblatt, que eu mencionei anteriormente, escreveu muitos textos sobre esse tema. Ele, como eu, examina vários pacientes em quem os antidepressivos acassaram, mas quando eles param de ingerir alimentos contendo glúten, seus sintomas psicológicos se resolvem. Em outro artigo para a revista Psychology Today, ele escreveu: a doença celíaca não diagnosticada pode exacerbar os sintomas de depressão ou até ser sua causa subjacente. Pacientes com depressão devem ser submetidos a testes de deficiência nutricional. Quem sabe se a doença celíaca é o diagnóstico correto, e não depressão. 41 Muitos médicos ignoram deficiências nutricionais, e nem sequer lhes ocorre pedir testes de sensibilidade ao glúten, porque eles estão muito acostumados, e à vontade, com a prescrição de medicamentos. Esta é a verdade. É importante observar que um elemento comum em muitos desses estudos é o espaço de tempo necessário para que as transformações no cérebro ocorram. Como é o caso com outros transtornos de comportamento, como o TA e o transtorno de ansiedade, pelo menos 3 meses podem transcorrer até que o indivíduo sinta uma sensação completa de alívio. É crucial perseverar quando se entra numa dieta sem glúten. Não perca as esperanças caso não haja melhora significativa imediata, mas tenha em mente que é provável que você vivencie uma melhora drástica, sob diversos aspectos. Certa vez eu cuidei de um treinador de tênis profissional, que a depressão deixará incapacitado. Ele não melhorava, apesar do emprego de múltiplos medicamentos antidepressivos receitados por outros médicos. Quando eu diagnostiquei sua sensibilidade ao glúten, e ele adotou uma dieta sem esse produto, tudo se transformou. Não apenas evaporaram-se seus sintomas depressivos, mas ele retornou ao desempenho máximo nas quadras. A estabilidade mental através da dieta. Não há dúvida de que todo o debate sobre a relação insidiosa do glúten com transtornos psicológicos comuns suscita questões sobre o papel do glúten em praticamente todos os males que envolvem a mente, da desordem mental mais comum nos Estados Unidos à ansiedade, que afeta aproximadamente 40 milhões de adultos, a problemas complexos, como a esquizoinia e o transtorno bipolar. O que dizem então os cientistas sobre o glúten e as doenças mentais que nos deixam mais perplexos, como a esquizoinia e o transtorno bipolar? São doenças complicadas em que entram em jogo fatores genéticos e ambientais, mas sucessivos estudos têm demonstrado que as pessoas que recebem esses diagnósticos recentemente também têm sensibilidade ao glúten. E quando elas têm um histórico de doença celíaca, o risco de desenvolver esses transtornos psiquiátricos é maior que nas demais pessoas. Além disso, já dispomos de evidências documentais de que mães sensíveis ao glúten dão à luz bebês cuja probabilidade de vir a desenvolver esquizofrenia anos depois é 50% maior. Esse estudo, publicado em 2012 pelo American Journal of Psychiatry,
junta-se a um corpo cada vez maior de evidências de que muitas doenças que surgem durante a vida se originam antes e logo depois do parto. Os autores do estudo, do Instituto Karolinska, da Suécia, uma das maiores e mais respeitadas faculdades de medicina da Europa, e da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, colocaram os fatos de maneira precisa. O estilo de vida e os genes não são os únicos fatores que moldam o risco de doenças, e fatores e exposições antes, durante e após o nascimento podem ajudar a pré-programar muito de nossa saúde adulta. Nosso estudo é um exemplo ilustrativo que sugere que uma sensibilidade alimentar prévia ao parto pode ser um catalisador do desenvolvimento de esquizofrenia ou uma condição similar 25 anos depois. 42. Se você está pensando em como eles conseguiram fazer essa correlação, basta dar uma olhada nos detalhes de suas análises, que exigiram o exame de registros de nascimento e amostras de sangue neonatal de crianças nascidas na Suécia entre 1975 e 1985. Cerca de 211 das 764 examinadas desenvolveram desordens mentais durante a vida, caracterizadas por um desvio de personalidade significativo e uma perda de contato com a realidade. A equipe mediu os níveis de anticorpos IgG para leite e trigo em amostras de sangue e concluiu que crianças de mães com níveis anormalmente elevados de anticorpos para a proteína do trigo tinham quase 50% mais probabilidade de desenvolver esquizoinia durante a vida que crianças de mães com níveis normais de anticorpos para o glúten. 43 Essa associação permanecia válida mesmo depois que os cientistas eliminaram outros fatores que sabidamente elevam o risco de desenvolver esquizoinia, como a idade da mãe durante a gravidez e se a criança nasceu pela via vaginal ou por cesariana. Na maioria dos casos, fatores genéticos e impactos ambientais em útero pesam muito mais no risco de esquizoinia que os fatores ambientais encontrados mais tarde na vida, mas as crianças de mães com níveis anormalmente altos de anticorpos à proteína do leite não mostraram risco maior de transtornos psiquiátricos. Os autores também acrescentaram uma fascinante observação histórica ao artigo. Foi só na Segunda Guerra Mundial que começou a aflorar a suspeita de uma correlação entre transtornos psiquiátricos e sensibilidade alimentar materna. Um pesquisador do exército americano, o Dr. F. Curtis Dolan, foi um dos primeiros cientistas a perceber uma relação entre a escassez de alimentos na Europa do pós-guerra e, consequentemente, uma falta de trigo na dieta, e um número consideravelmente menor de hospitalizações por esquizoinia. Embora essa observação, na época, não tenha permitido provar uma associação, desde então temos o benefício de estudos de longo prazo e tecnologias modernas para julgar os argumentos contra o glúten. Os estudos também mostraram que uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras, como aquela que exponho no capítulo 7, pode mitigar não apenas a depressão, mas também a esquizoinia. Uma mulher citada na literatura médica, conhecida apenas pelas iniciais CD, solucionou completamente seus sintomas de esquizoinia quando adotou uma dieta sem glúten e pobre em carboidratos. 44 Ela teve o primeiro diagnóstico aos 17 anos e vivenciou paranoia, fala desestruturada e alucinações diárias durante toda a vida. Antes de adotar uma dieta pobre em carboidratos, aos 70 anos de idade, ela fora hospitalizada inúmeras vezes por tentativas de suicídio e sintomas psicológicos severos. Os medicamentos não conseguiram minorar seus sintomas. Na primeira semana da nova dieta, CD relatou se sentir melhor, com mais energia, e em 3 semanas ela não ouvia mais vozes nem via esqueletos. Dentro de um ano, CD também perdeu peso, e mesmo em ocasiões eventuais em que fugiu da dieta e comeu massas, pães e bolos, suas alucinações nunca voltaram. Uma cura para a cefaleia comum? Não consigo imaginar o que deva ser soer de dores de cabeça diárias, mas tratei muitos pacientes que tiveram de carregar o fardo desse tipo de soimento por toda a vida. Tome-se, por exemplo, o caso de um senhor de 66 anos que eu examinei pela primeira vez em janeiro de 2012. Vou chamá-lo de Cliff. Cliff havia suportado 30 longos anos sentindo a mesma dor de cabeça incessante e merece uma medalha de ouro por tudo que fez no esforço para se livrar da dor. Suas tentativas incluíram uma batelada de remédios daqueles feitos para enxaqueca, como sumatriptan, analgésicos narcóticos, como o tramadol, receitados depois de consultas com as melhores clínicas de cefaleia sem resultado.
Além de serem ineficazes, muitos desses medicamentos, ele descobriu, tiravam sua energia. Embora Cliff tenha mencionado achar que suas dores de cabeça tinham a ver com a alimentação, ele não sabia dizer se esse era o caso o tempo todo. Nada no seu histórico médico me chamou a atenção, mas quando falamos sobre seu histórico familiar ele disse que a irmã também sofria de enxaquecas e tinha importantes intolerâncias alimentares. Esse fiapo de informação me levou a investigar um pouco mais. Fiquei sabendo que Cliff tinha um histórico de 20 anos de rigidez muscular, e que a irmã possuía um anticorpo específico, relacionado à sensibilidade ao glúten, que também é associado àquilo que os médicos chamam de síndrome da pessoa rígida, quando pedi um exame de sangue para testar a sensibilidade de Cliff ao glúten. Várias coisas chamaram a atenção. Ele era altamente reativo a 11 proteínas relacionadas ao glúten. Como a irmã, ele mostrava uma forte reação em relação ao anticorpo associado à síndrome da pessoa rígida, e também percebi que ele era bastante intolerante ao leite de vaca. Assim como muitos de meus pacientes, prescrevi-lhe uma dieta que restringia glúten e laticínios. Depois de 3 meses, ele me relatou que não havia necessitado de tramadol durante todo o mês anterior, e numa escala de 1 a 10 suas piores dores de cabeça agora estavam num suportável 5, em vez de um 9, que o fazia gritar. O melhor de tudo é que suas dores de cabeça deixaram de se arrastar pelo dia inteiro, agora duravam apenas 3 ou 4 horas. Embora Cliff não estivesse totalmente curado, seu alívio era substancial, e para ele, muito recompensador. Na verdade, ele estava tão satisfeito com os resultados que me permitiu usar sua fotografia ao apresentar seu caso, agora publicado, a profissionais da área da saúde. Tive muitos outros pacientes que entraram pela minha porta e saíram com a cabeça livre da dor, graças à adoção de uma dieta sem glúten. Uma mulher com uma experiência semelhante fora a incontáveis médicos, havia tentado inúmeros remédios e passado por tomografias cerebrais de alta tecnologia. Nada funcionou, até que ela se consultou comigo em meu bloco de receitas, e fez um teste de sensibilidade ao glúten. E surpresa, o vilão foi identificado e com ele a cura. A dor de cabeça é uma de nossas doenças mais comuns. Só nos Estados Unidos, mais de 45 milhões de pessoas sofrem de dores de cabeça crônicas, das quais 28 milhões sofrem de enxaquecas. 45 Incrivelmente, a medicina do século XXI continua focada no tratamento dos sintomas de um problema que é totalmente prevenível. Se você sofre de dores de cabeça crônicas, por que não tentar uma dieta sem glúten? O que você tem a perder? Um resumo das grandes dores de cabeça. Para a discussão deste livro, incluí todos os tipos de dor de cabeça numa única categoria. Assim, esteja você lidando com dores de cabeça de tensão, cefaleia em salvas, dor nos seios da face ou enxaquecas, na maior parte do tempo referir-me-ei às dores de cabeça como uma cesta coletiva de condições que têm a mesma característica: dor na cabeça provocada por alterações físicas e bioquímicas no cérebro. Registre-se que as enxaquecas tendem a ser o tipo mais doloroso e muitas vezes vêm acompanhadas de náusea, vômitos e fotofobia. Mas dor de cabeça é dor de cabeça, e se você tiver uma, sua prioridade é encontrar uma solução. De vez em quando, porém, farei referência específica às enxaquecas. Um número enorme de coisas pode desencadear uma dor de cabeça, de uma noite ruim de sono a mudanças no tempo, substâncias químicas na comida, congestão dos seios da face, trauma na cabeça, tumores no cérebro ou excesso de álcool. A bioquímica exata das dores de cabeça, principalmente das enxaquecas, continua a ser estudada, mas sabemos muito mais hoje em dia do que antes. E para aqueles soedores que não conseguem encontrar a causa, e assim, a provável solução, de suas dores de cabeça, minha aposta é que em 9 de cada 10 casos essa razão pode ser uma sensibilidade ao glúten não diagnosticada. Em 2012, pesquisadores do Centro Médico da Universidade Columbia, em Nova York, completaram um estudo de 1 ano de duração que documentou dores de cabeça crônicas em 56% das pessoas que tinham sensibilidade ao glúten e 30% daqueles com doença celíaca. Os considerados sensíveis ao glúten não testaram positivo para a doença celíaca, mas relataram alguns sintomas quando ingeriam alimentos com trigo. 46 Eles também descobriram que 23% daqueles com doenças inflamatórias do intestino também tinham dores de cabeça crônicas.
Quando os pesquisadores se voltaram para a prevalência de enxaquecas, encontraram percentuais muito mais altos no grupo com doença celíaca, 21%, e no grupo com doenças inflamatórias do intestino, 14%, que no grupo de controle, 6%. Quando perguntaram a ela qual a explicação para a correlação, a principal autora do estudo, Adra Alexandra Dimitrova, fez alusão ao maior culpado de todos, o processo inflamatório. Citando Adra Dimitrova, é possível que pacientes com doenças intestinais inflamatórias se tenham uma reação inflamatória generalizada, e isso pode ser similar em pacientes de doença celíaca, em que o corpo inteiro, inclusive o cérebro, é afetado pela inflamação. A outra possibilidade é que haja anticorpos na doença celíaca que podem atacar as células cerebrais e as membranas que envolvem o sistema nervoso, o que de alguma maneira causa dores de cabeça. O que sabemos com certeza é que há uma prevalência maior de dores de cabeça de todos os tipos, inclusive enxaqueca, em relação ao grupo de controle saudável. Ela acrescentou que muitos de seus pacientes relataram grande melhora na equência e na intensidade de suas dores de cabeça depois que adotaram uma dieta sem glúten. Em alguns, as dores de cabeça desapareceram completamente. O Dr. Marius Adjivasiliou, que mencionei ao longo deste livro, realizou extensos estudos sobre a dor de cabeça e a sensibilidade ao glúten. 47 Entre seus trabalhos mais impressionantes estão ressonâncias magnéticas cerebrais que mostram profundas alterações na substância branca dos pacientes de dor de cabeça com sensibilidade ao glúten. Essas anormalidades indicam processos inflamatórios. A maioria desses pacientes era resistente aos tratamentos normais contra a dor de cabeça. No entanto, assim que adotaram uma dieta sem glúten, se livraram do sofrimento. O Dr. Alessio Fasano, que chefia o Centro de Pesquisa Celíaca do Hospital Geral de Massachusetts, é um gastroenterologista pediátrico de renome mundial e importante pesquisador na área de sensibilidade ao glúten. 48 Quando eu me encontrei com ele em um congresso nacional sobre sensibilidade ao glúten, em que ambos éramos palestrantes, ele me disse que não considera mais novidade que pacientes sensíveis ao glúten, inclusive aqueles com diagnóstico de doença celíaca, e quentemente som de cefaleia. Lamentamos juntos a infelicidade de esse tipo de dor de cabeça desencadeada pelo glúten ser tão mal compreendida pelo público em geral. A solução é tão simples e, no entanto, poucos dos que sofrem com ela sabem que são sensíveis ao glúten. Quando pesquisadores italianos realizaram uma experiência de supressão de glúten em 88 crianças com doença celíaca e dores de cabeça crônicas, descobriram que 77,3% delas tiveram uma melhora significativa nas dores de cabeça, e 27,3% das que melhoraram se livraram totalmente delas ao manter uma dieta sem glúten. O estudo também mostrou que 5% das crianças com dores de cabeça que não tinham diagnóstico anterior de doença celíaca na verdade possuíam um percentual muito maior que o 0,6% que os pesquisadores haviam documentado na população geral de crianças do estudo. Portanto, o risco de dores de cabeça no grupo com doença celíaca aumentou em incríveis 833%. Os autores concluíram: registramos em nossa região geográfica uma elevada equência de dores de cabeça em pacientes com doença celíaca e vice-versa, com o efeito benéfico de uma dieta sem glúten. Testes de doença celíaca podem ser recomendáveis no processo diagnóstico de pacientes com dor de cabeça. 49. A prevalência de enxaquecas na população pediátrica está aumentando. Antes do início da puberdade, a enxaqueca afeta meninas e meninos na mesma proporção. Depois disso, as mulheres superam os homens numa proporção de 3 para 1, aproximadamente. Crianças com enxaquecas têm um risco 50% a 75% maior de sofrerem de enxaqueca quando adultos, e a doença é hereditária em 80% dos casos. A enxaqueca infantil representa a terceira principal causa de absenteísmo escolar. 50 É coincidência que tantas crianças com dores de cabeça crônicas também tenham uma forte sensibilidade ao glúten? E é fortuito que a retirada do glúten de suas dietas tenha feito as dores de cabeça desaparecerem como num passe de mágica? Não e não. Infelizmente, muitas crianças com dores de cabeça crônicas nunca passam por testes de sensibilidade ao glúten. Em vez disso, lhes são receitadas drogas poderosas. A abordagem padrão ao tratamento de dores de
cabeça infantis inclui o uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, compostos com aspirina, triptanas, ergotaminas e antagonistas de dopamina. Para prevenir dores de cabeça, algumas das drogas usadas incluíam antidepressivos tricíclicos, diversos anticonvulsivos, incluindo sódio de valproex, e, mais recentemente topiramato, agentes antisserotoninérgicos, beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, e uma vez mais, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. O topiramato, que é usado no tratamento da epilepsia, traz consigo efeitos colaterais desagradáveis que causariam receio em qualquer pai e desconforto à criança. Eles incluem perda de peso, anorexia, dores abdominais, dificuldades de concentração, sedação, hiparestesia, a sensação de formigamento ou de um membro dormente. 51 Não sei você, mas eu não gostaria que meu filho soesse esses efeitos colaterais, ainda que temporariamente para tratar de uma dor de cabeça que não tem nada a ver com aquilo para que a droga foi concebida. Nos últimos anos, diversos estudos surgiram mostrando que, na maior parte, os anticonvulsivos não aliviam dores de cabeça em crianças mais do que um placebo. 52 Na verdade, os maiores pesquisadores da dor de cabeça têm feito pressão em favor de mais estudos em crianças, porque poucas drogas se mostraram úteis, eficazes e seguras. Infelizmente, o foco nas drogas, em vez das escolhas alimentares e dos suplementos nutricionais, nos afasta da abordagem da causa subjacente da dor de cabeça. Grandes barrigas, grandes dores de cabeça. Você já sabe que a gordura abdominal é a pior e que aumenta o risco de uma série de problemas de saúde, doenças cardíacas, diabetes, demência.